Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18, a seguir para a glória de Deus. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou em outros países aí fora do Brasil. Que Deus abençoe a vida de todos, o lar de todos e a família de todos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18, a seguir para a glória de Deus. Amém? Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por isso, conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevis porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ou seja, como a unção de Deus tem nos ensinado, assim em Deus nós precisamos permanecer. É o que João certamente está dizendo. Foi exatamente o que João falou. Para quem? Para os irmãos. E olha só qual foi então aqui a mensagem de João para os irmãos. João disse o seguinte: filhinhos, aqui ó, filhinhos, é já a última hora. Isso João dizendo para os irmãos: filhinhos, é já a última hora. E como vistes que veio o anticristo, João dizendo para os irmãos, e como vistes, ou seja, e como vocês ouviram um exemplo, que vem o anticristo, olha, muito se tem feito, João diz, também agora muito se tem feito anticristos. Olha, os irmãos ali, eles já tinham ouvido, né, falar que vinha o anticristo. E João está falando exatamente isso para os irmãos. Louvado seja Deus. Olha o que João está dizendo ali para os irmãos. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que veio o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos. Por isso, conhecemos que é já a última hora, por causa disso. Veja, mãe, irmão, como é bom observar a palavra do Senhor. Como é bom observar a palavra de Deus. Veja, os irmãos já tinham ali certamente ouvido falar que vinha o anticristo. E João está falando exatamente do anticristo ou dos anticristos. Aqui, ó. Veja, muito se tem feito anticristos. Tá vendo? Por isso conhecemos que é já a última hora.
Isso que levou certamente eles conhecerem e saberem que era já a última hora. Veja, louvado seja Deus. João não estava falando do último dia. João não estava falando do último mês. João não estava falando, aleluia, do último ano. João não estava falando da última noite. João estava falando da última hora. Veja, meu irmão, minha irmã, você que ouve aí a palavra por meio deste humilde, simples e pequeno canal. Olha do que João estava falando para os irmãos. E olha porque certamente João estava ali sabendo. Porque ele já tinha ouvido falar acerca de que vinha o anticristo. E agora João dizendo que muitos se tinham feito anticristos. Por isso que ele sabia que era já a última hora. Por isso que eles sabiam que era já a última hora. E João vai dizer da onde eles saíram. João vai falar da onde eles saíram. Veja, meu irmão, minha irmã, a importância de nós estarmos atentos, aleluia, à palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só como realmente nós precisamos estar atentos a toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só o que João continua dizendo o seguinte, ó. Saíram de nós. Veja da onde eles saíram. João está dizendo, saíram de nós. Ei, mas não era de nós. Olha de onde eles saíram. João está dizendo que eles saíram deles, ou seja, saíram de nós, mas não eram de nós. João dizendo, por quê? Se fossem de nós, ficaria com nós. Não tinha saído de nós. Você está entendendo? Está entendendo de onde eles saíram? Segundo João, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam com nós, ou ficariam conosco. Isso João dizendo. E João está falando de quem? João está falando certamente do anticristo ou dos anticristos. João está falando exatamente disso. Para os irmãos, e João está dizendo que é já a última hora. Louvado seja o nome do Senhor. E agora João dizendo o seguinte, olha, glórias a Deus, mas vós tendes a unção do santo. João dizendo que os irmãos, eles tinham ali a unção do santo. Ou seja, João está falando agora, louvado seja Deus, da unção de Deus. Que os irmãos certamente tinham a unção de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, a importância de nós ter nas nossas vidas a unção de Deus. João está dizendo, mas vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. João está dizendo que eles ali tinham a unção de Deus. E que certamente eles sabiam todas as coisas. Uma coisa, aleluia, é quando a pessoa não sabe de nada, né? Ninguém ensinou, ninguém falou, ninguém disse. Mas eles tinham a unção do santo e eles sabiam todas as coisas. Eles certamente, os irmãos já tinham ouvido falar acerca do anticristo ou dos anticristos. E João diz, mas vós, ou mais vocês, um exemplo, tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Então os irmãos sabiam. Os irmãos sabiam perfeitamente bem disso. Os irmãos sabiam do que João estava ali falando para eles com relação a esses que tinham se feito anticristos. Por isso que eles agora sabem que é já a última hora. E da onde esses ali que estavam se fazendo de anticristos saíram?
exatamente dos irmãos. Só que eles não eram certamente dos irmãos, porque se eles fossem dos irmãos, eles ficariam com os irmãos. E é o que João está dizendo. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam com nós. Está vendo? Não tinham saído. Então João dizendo que muitos se tinham feito ali anticristos. Por isso que eles sabiam que ali já era a última hora. Glória a Deus. Então nós podemos observar aqui que a igreja certamente vive a última hora dela. Porque se João anunciou isso há muitos anos, essa palavra não perdeu sua validade, continua valendo. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa, segundo o que está escrito. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Então veja, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam com nós. João está falando de quem? Dos anticristos, ou do anticristo. Exatamente. João está falando, segundo o que nós estamos acabando de ver, conforme está escrito aqui na primeira epístola do apóstolo João, louvado seja Deus, no capítulo 2, do versículo 18, a seguir para a glória de Deus. Aqui, ó. Veja, quando nós chegamos agora um pouco no versículo 21, veja, não vos escrevi porque não soubesses a verdade. João está dizendo que ele não escreveu porque eles não sabiam ler a verdade. Mas João escreveu porque eles sabiam a verdade, eles conheciam a verdade, porque a igreja precisa conhecer e saber a verdade. A igreja precisa conhecer e saber a verdade. A igreja precisa conhecer e saber a verdade. Minha irmã, você, minha irmã, você, meu irmão, eu, nós precisamos saber e conhecer a verdade, para que nós não sejamos o quê? Enganados. Para que nós não sejamos enganados, porque a própria Bíblia diz, não creais a todo o Espírito, mas provai o seu Espírito são de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Então João está dizendo o quê? Que ele não tinha ali escrevido porque os irmãos não sabiam a verdade, mas porque certamente os irmãos sabiam a verdade, mas porque os irmãos conheciam a verdade, os irmãos sabiam perfeitamente bem do que o apóstolo João, ou do que João estava ali falando para os irmãos. Os irmãos sabiam. Louvado seja Deus. Então João está dizendo, não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis. Ou seja, João escrevendo para os irmãos dizendo que ele tinha escrevido, né? Não é porque os irmãos não sabiam a verdade, ou não é porque os irmãos não conheciam a verdade, mas é porque os irmãos sabiam a verdade. Ou seja, mas é porque os irmãos conheciam a verdade. Então a igreja precisa, realmente, não resta dúvida, a igreja precisa conhecer a verdade. O próprio Senhor Jesus, segundo a palavra, disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então os irmãos conheciam perfeitamente bem a verdade, ou os irmãos sabiam a verdade, acerca do que João estava escrevendo. Então João diz o seguinte, não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Tá vendo? Então João escreveu porque os irmãos sabiam a verdade. E João dizendo que nenhuma mentira vem da verdade. Tá vendo? Da verdade não vem nenhuma mentira. Não. Louvado seja Deus. Até porque é impossível que Deus minta. E quem é Deus? Deus, ele é a própria verdade. Então João dizendo que ele não escreveu porque os irmãos não soubessem a verdade, mas porque os irmãos sabiam a verdade. E que nenhuma mentira vinha da verdade, e que nenhuma mentira vem da verdade. É claro que não vem nenhuma mentira da verdade. Glórias a Deus. Quando nós chegamos um pouquinho mais adiante, meu irmão, minha irmã, olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22. Quem é o mentiroso? Olha o que João diz. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Tá vendo? Olha agora quem João está chamando de mentiroso. Olha quem João está chamando e dizendo, olha o que é mentiroso. Olha o que João está dizendo. Ó, aleluia. Quem é o mentiroso? João dizendo, senão aquele que nega
aleluia, que Jesus é o Cristo. Tá aí? Tá vendo? Quem é o mentiroso? O mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Louvado seja, é o que João está dizendo. Louvado seja Deus. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Glória a Deus. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Vejam, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. João dizendo que qualquer que nega o Cristo também não tem o Pai. Ou seja, qualquer que nega, aleluia, Jesus também não tem Deus. Foi o que João afirmou através do que está escrito nesta palavra. Louvado está aqui, ó. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. João dizendo que qualquer, não importa quem quer que seja, negou o Filho, não tem também o Pai. É o que João está afirmando conforme o que está escrito nessa palavra para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Olha, glória a Deus. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. João dizendo, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. É João afirmando que quem confessa o Filho tem também o Pai. Mas quem nega o Filho não tem o Pai. Ou não tem também o Pai. Veja, então João está dizendo que quem confessa o Filho tem também o Pai. Glória a Deus. É o que João está afirmando conforme está escrito. Ou o que João afirmou conforme ficou escrito neste livro, para a glória de Deus. Então veja, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Nós precisamos permanecer no Filho de Deus. E nós precisamos também permanecer em Deus. Aleluia. Nós não podemos negar o Filho. Glória a Deus. Claro que nós não podemos negar o Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que permanecer no Filho e permanecer também em quem? No Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então nós precisamos permanecer tanto no Filho de Deus, Jesus Cristo, como também no próprio Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Então veja, versículo 25, e esta é a promessa que ele nos fez. Amado e querido ouvinte da palavra de Deus, e esta é a promessa que ele nos fez. Qual é a promessa que ele nos fez, irmão? Qual é a promessa que ele nos fez? Segundo o que está escrito nesta palavra para mim e para você. Olha, e esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Porque essa é passageira. Essa passa rápido. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. João afirmando que Jesus fez essa promessa. E que promessa foi? A vida eterna. João dizendo, e esta é a promessa que ele nos fez. A vida. E que vida? Vida eterna. Bendito seja Deus. Olha os cuidados que devemos ter com relação ao que Deus tem, através da sua unção, nos ensinado, para que em Deus nós permaneça e não saia jamais da presença de Deus por nada. Temos que ter muito cuidado com relação aos enganos. Sim, por que não? Temos que ter muito zelo com a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem sobre a sua vida a unção de Deus, essa unção é ela que te ensina, meu irmão, minha irmã. É a unção de Deus que me ensina. Aleluia. E essa unção é verdadeira e não é mentira.
e como ela tem nos ensinado em Deus, nós precisamos então permanecer, não sair jamais da presença de Deus. Você sabe o que está escrito? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ou seja, não saia da presença de Deus, meu irmão. Não saia da presença de Deus, minha irmã. Prosseguindo para finalizar a mensagem para a glória de Deus. Olha, esse é o versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Ou seja, e a unção que vocês receberam dele, a unção de quem? Recebeu de quem? De Deus. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. João dizendo que essa unção que os irmãos ali receberam de Deus ficava ali neles. Amém? E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como ela, aleluia, vos ensinou, né? Mas como ela, louvado seja Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor, vos tem ensinado. Ou seja, a unção de Deus que a pessoa recebe sobre a sua vida, essa unção ensina a essa pessoa como é e como não é. Certamente essa unção vai ensinar como a pessoa deve estar na presença de Deus. Então João diz o seguinte: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Veja de que forma é que nós temos que permanecer em Deus. Nós temos que permanecer em Deus conforme a unção de Deus. Conforme essa unção tem me ensinado como eu devo estar na presença de Deus. Um exemplo. Essa unção tem lhe ensinado como você deve estar na presença de Deus. Um exemplo. Enfim, como a unção tem nos ensinado, assim em Deus nós devemos permanecer. Então João alertando os irmãos e João dizendo o motivo do porquê era ali já a última hora. João falando que muitos se tinham feito anticristos. Por isso que eles sabiam que era já a última hora. Porque os irmãos já tinham ouvido falar acerca do anticristo ou dos anticristos. E João disse: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam com nós. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa falar melhor aos vossos corações. Amém? Que nosso Deus possa falar melhor aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus venha cada dia nos capacitar, nos ensinar, nos orientar como na presença de Deus nós devemos estar e permanecer para a glória de Deus. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, aí a tua vida, a tua casa, a tua família, onde quer que você se encontre. Olha, quero agradecer a todos, irmãos e irmãs, você que tem se inscrito no canal. Deus abençoe, muito obrigado. Você que não é inscrito no canal ainda, mas que tem ouvido a palavra por meio do canal, que tem ouvido os louvores por meio do canal, muito obrigado. Deus abençoe também a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir e nos conceder para a glória de Deus. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.